doença vier, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se deixar, se doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Oh, aleluias. Deus é Deus. Oh, aleluias. Deus é Deus. Aleluia. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Às vezes é tão simples, né, a gente falar assim, confiança em Deus. Ah, guerreiro, tá passando por luta? É só confiar. Tá doente, enfermo? O médico falou que você vai morrer, que é um câncer terminal? É só confiar. Tá sem dinheiro para as contas amanhã? É só confiar. Mas a gente do outro lado, né? Quando a gente ouve, é tão difícil a gente confiar. Mas eu imagino Pedro, quando Jesus veio sobre as águas e falou para ele, vem Pedro, vem comigo. Ô irmãos, você imagina, quem aqui já viajou em alto mar? Você só olha o marzão de um lado, o marzão do outro, não vê terra, uma profundidade tão grande. Você se imagina agora na situação e o Senhor fala assim, vem Gabriel, é só vir. É isso que Deus fala para a gente. As contas estão aí, o laudo médico está aí, as dificuldades estão aí, mas Jesus está assim, fora do barco, falando assim, vem. Vem, confia. Confia. Ah, mas Pedro afundou, pastora, porque ele olhou para baixo. Ele tirou os olhos de Jesus. Se ele não tivesse tirado os olhos de Jesus, ele não ia afundar. Aleluias.
Santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Entregamos a nossa vida, a nossa causa em Tuas mãos. Vem, nosso Deus, e em Seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, aleluia. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, Deus, Tu és santo. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Senhor, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Teus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Teus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso seremos abalados. Oh, aleluia, Deus. Ore, andarai, axere, andarás. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor. Teve um pastor muito querido, amigo nosso, lá de Taubaté, que falou uma vez assim pra gente: pastor, líder, quando está à frente de uma obra, alguns falam assim, é tão novinho, né? Aí é que começam as provações. Ele virou assim para falar: filha, tem que ter bagagem.
Se não tiver bagagem, eu falei assim, pastor, a palavra é essa, né? Ele, não, filha, tem que ter bagagem, tem que ter aprendizado. E o Senhor hoje me levou a refletir sobre a vida de Jó. Jó, ele tinha tudo. Estava tudo lindo, não estava? Seus filhos, sua casa, seus bens, suas posses. E a Bíblia fala que o inimigo cirandou Jó. E chegou até o Senhor e pediu para tocar na vida dele. E o Senhor tirou tudo que ele tinha. Jó perdeu tudo. O que Jó fez? Adorou. Não sei a sua causa, não sei a sua situação. Muitas vezes nós ouvimos falar assim, eu queria ser igual Pedro, eu queria ser igual João. Você já leu a história toda de Pedro, de João, de Jó, de Paulo? Ei, sempre houve luta, sempre houve batalha, mas o Senhor sempre esteve com eles. O Senhor sempre estará conosco, que nada venha abalar a nossa fé. Pastora, mas Deus não fez aquilo que eu queria, Ele continuou sendo Deus, Ele deixou de ser Deus? Não. Ele continua sendo Deus. Um dia minha mãe falou assim para mim, Deus não fez um milagre, Deus levou ele. Eu falei assim, mãe, Deus não deixou de ser Deus, porque Deus não curou ele. Não trouxe a cura sobre a vida dele. O que Deus fez de maior foi a salvação. Ele morreu salvo. Às vezes Deus nos contraria, porque o plano dele é maior. Às vezes você pode não estar vendo com os seus olhos físicos, mas no espiritual é maior o que Deus tem. E eu quero que você adore comigo essa canção. É uma canção de poucas palavras, mas é uma canção que mexe com o trono de Deus, que atrai a presença dEle. Com os seus lábios você vai declarar que tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Adore o Senhor Jesus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, como você nunca adorou antes. Aleluias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pode ser mais forte. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ti, Senhor. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus
caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Só as vozes adorem ao Senhor. Para sempre. Amém. A Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Receba o pastor Rodrigo aplaudindo o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite estamos aqui reunidos na casa do Pai. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus aí, irmãos? Deus tem feito grandes coisas em sua vida? Se prepare que ainda tem mais. Ele vai fazer muito mais ainda. Quem crê, dá um glória a Deus aí, irmão. Feche teus olhos. Fale com o Espírito Santo neste momento. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Pai, reunidos na Tua casa, no Teu nome, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua paz, o Teu agir, o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Perdoa-nos, Senhor Jesus, os nossos pecados, as nossas falhas. Às vezes nós não acreditamos no Teu poder. Às vezes, Pai querido, não temos forças para sonhar mais, para conquistar, Senhor Jesus. Mas o Senhor é o Deus que nos fortalece, que nos traz a paz que excede a todo entendimento, Pai. Por isso nós te pedimos, Jesus, que a Tua glória, o Teu nome venha a ser exaltado e nós venhamos a ser renovados pela Tua palavra, Pai. Que a Tua Shekinah venha nos envolver nesta noite, Jesus, trazendo a certeza de que dias melhores virão, que dias melhores irão acontecer, Jesus. Por isso nós estamos aqui, porque nós temos fé em Ti, acreditamos na Tua palavra, Pai, e estamos aqui reunidos no Teu nome para Te adorar e para Te glorificar, Jesus. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos 5, versículo 1. Romanos 5:1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos
na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pode tomar seu assento? Nós vamos falar nessa noite sobre fé. Qual que é o tema nessa noite? Não coloque obstáculos, troque os obstáculos pela sua fé. A fé, irmãos, é algo que é sobrenatural. O que é sobrenatural, pastor? É algo que você não pode enxergar e olhar com os teus olhos carnais. Se você olhar com os teus olhos físicos, o quadro às vezes que você vive, você nunca vai acreditar em que dias melhores irão vir. Você nunca vai acreditar que Deus ele pode fazer algo maior na sua vida. Por quê? Porque você olhar com os teus olhos carnais. Mas se você enxergar com os teus olhos espirituais, você enxerga lá na frente. Você tem uma visão ampliada, uma visão de águia. Por quê? Porque você não olha o seu tempo hoje, porque o seu tempo hoje, o que você vive hoje, não é o seu amanhã. O seu amanhã, ele pertence a quem? A Deus. E nós não podemos olhar para o tempo que nós estamos vivendo hoje, porque a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Só Jesus que ele pode dar para você a paz que excede a todo entendimento da tua vida. Só Jesus pode dar para você a paz que em meio às lutas que você vive, você tem paz. Só Jesus pode fazer isso. Nenhuma outra pessoa pode fazer. Um profeta, um pastor, um levita, pode vir o homem cheio do Espírito Santo de Deus aqui, pregar, profetizar, mas se você não tiver a paz que é do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, em que dias melhores virão, você não vai conseguir vencer as tuas guerras. E quais são as tuas guerras muitas das vezes? As nossas guerras às vezes, irmãos, não são as guerras que nós enfrentamos no nosso dia a dia, as lutas que enfrentamos no nosso cotidiano, pelas batalhas que nós vivemos na nossa vida diariamente. Muitas das vezes as nossas guerras são internas, são dentro de nós, dentro de nossa mente, nosso coração. Os nossos pensamentos podem causar um bloqueio, te trazer uma paralisação e te travar no mundo espiritual. Por quê? Porque você não trocar o obstáculo pela fé, você nunca vai vencer obstáculos da sua vida, você nunca vai alcançar lugares mais altos, grandes, você nunca vai alcançar objetivos para a sua casa e para a sua família. Por quê? Porque tudo às vezes nós queremos colocar empecilhos, obstáculos, mas Jesus está dizendo nessa noite, troque os obstáculos por fé. Se você for ver dentro da palavra de Deus, irmãos, quando Lázaro ele foi ressuscitado, aquela pedra, ela precisou ser movida, foi removida. Por quê, irmãos? Porque às vezes a pedra do nosso coração, nós precisamos trocar a incredulidade, remover a incredulidade de nossos corações e crer no Senhor Jesus. Isso é fé, é a fé inabalável, aquilo que você não enxerga, mas que você crê. Agora, se você for olhar para o tamanho do obstáculo, se você for olhar para o tamanho da pedra para ser removida, você não tem forças para você remover a tua vida.
porque às vezes é muito grande, a luta é muito grande, a prova ela é muito grande, o obstáculo às vezes se torna grande, mas se você colocar Deus na frente, irmãos, se você colocar fé no seu coração, a fé, ela move o coração de Deus, irmão, ela mexe o coração de Deus. Por quê? Porque a fé é algo que você crê em Deus, que está acima de mim, que está acima de você e que pode mover o sobrenatural sobre a minha casa e sobre a sua casa. Mas nessa noite Jesus te faz uma pergunta, no qual estamos firmes. Você está firme, irmão? A sua fé está inabalável? Ou qualquer problema tem te abalado? Qualquer problema tem te causado um pânico, um desequilíbrio para a sua mente, um desequilíbrio para a sua casa, para a sua família? Ou o problema muitas das vezes tem dominado você, que você não tem conseguido nem deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Eu quero dizer para você, a Bíblia diz lá em Salmo 4:8, em paz eu deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O que eu quero dizer para você, dorme tranquilo, irmão, dorme em paz, na paz de Jesus que excede a todo entendimento. Deita a cabeça no seu travesseiro e descansa, irmão. Por quê? Porque se você ficar ansioso pelo dia de amanhã, você não vai viver o seu dia hoje com a sua casa, com a sua família. Você não vai aproveitar da plenitude de Deus que Deus está te proporcionando. A cada dia um milagre, a cada dia um maná sobre a sua casa e sobre a sua vida. Você acha que profetas, homens da Bíblia, como que eles viveram experiências com Deus? Como que eles alcançaram objetivos grandes? Assim como Abraão, que foi o pai da fé, ele foi passando a glorificar a Deus, já dando graças pelo milagre, já estava dando glória a Deus pelo milagre da vida dele. Quando Jesus olhou para o céu e falou, graças eu te dou por este milagre. Ei, você tem que agradecer já pelo milagre que Deus irá fazer na tua casa e irá fazer na tua família. Por quê? Porque esse é o Jesus que nós servimos, irmãos. Este é o Deus que nós pregamos. Este é o Deus que nós viemos na igreja buscar o Senhor. Só que nós temos que aprender a gloriar nas tribulações. É fácil dar um glória na hora que a gente está à prova? Não é, irmão. É difícil sair uma língua estranha. É difícil sair um aleluia. É difícil sair um glória a Deus, um agradecimento a Deus. Só que nós temos que aprender a glorificar nas tribulações. Assim como Paulo nos ensina que no tempo de escassez, ele sabia servir ao Senhor, se tinha carne, se tinha comida, se tinha bebida, se tinha o que ele sobreviver, ou ele também sabia glorificar a Deus no tempo de escassez, quando as coisas estavam difíceis. Por quê? Porque é fácil quando as coisas estão tudo bem em nossa casa, a gente vir para a igreja, a gente adorar ao Senhor, a gente buscar a Deus. Agora quando as coisas apertam, irmão, aí Jesus quer ouvir a maior glória da sua boca. Ele quer ouvir a maior adoração, a melhor adoração da sua boca. Por quê? Porque é nessa hora que Jesus lá do céu olha para mim, para você, agora eu quero ver o meu filho me adorar. E isso sai o maior glória a Deus dos meus lábios e dos teus lábios. Por quê? Quando você aprende a glorificar a Deus nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, irmão. Hoje em dia as pessoas não têm mais paciência, irmão. Ninguém tem paciência. No casamento não tem paciência. Com os filhos não tem paciência. Não tem paciência com, às vezes, no trabalho, com os vizinhos. Mas aqui a Bíblia dizendo que a tribulação produz a paciência.
Lá em Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Algo que nós temos que aprender a produzir dentro de nós é a paciência, irmãos. E hoje as pessoas têm se explodido por coisas pequenas, têm tirado a paz das pessoas, têm tirado o foco das pessoas. Só que Jesus está falando para mim e para você nessa noite: qual que é o seu alvo? Qual que é o meu alvo? O nosso alvo é Jesus de Nazaré. O nosso alvo é a cruz de Cristo, irmão. E quando você tem um alvo, você tem um objetivo. É como Jesus disse: não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, olhe para o alvo. Se você desviar o teu foco, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para os problemas, assim como a pastora citou, daquele discípulo que estava ali em alto mar, e ele viveu o sobrenatural, ele quebrou a lei da física, ele andou por cima das águas. Só que a partir do momento que ele olhou para as lutas, se você olhar para as lutas, a sua fé vai se abalar. Mas Jesus hoje quer colocar no seu coração uma fé inabalável, irmão. Que nada te abala, nada te preocupa, nada tira você do seu foco, do seu alvo. Por quê? Porque às vezes nós saímos do nosso alvo, olhamos para os problemas da direita, da esquerda, olhamos para as dificuldades, mas troque hoje as dificuldades, troque nessa noite por fé, irmão. Por quê? Porque aquele discípulo, quando ele não conseguia ir até Jesus e começou a se afundar, Jesus, ele veio até ele. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você não tem força para você ir até Jesus, Jesus, ele vai ao teu encontro, irmão. Porque às vezes nós temos a convicção de uma coisa: eu tive um encontro com Jesus, Jesus mudou a minha vida. Quantos pensam assim? Sabe qual que é o certo? Não é, irmão. Jesus te encontrou. Sabe por quê? Não foi você que foi até Jesus, foi Jesus que te buscou. Por quê, pastor? Porque se você olhasse para suas próprias forças, nem na igreja de crente talvez você estaria no mundo, na balada, ainda na bebedice, na prostituição, nos vícios. Só que a Bíblia diz assim, ó: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Jesus que te escolheu e Jesus que foi atrás de você, irmão, e que te resgatou. Agora, nós podemos aprender uma coisa: Jesus vai até nós, e se Jesus vai até nós, Ele está sempre comigo, e Ele está sempre com você, mesmo às vezes quando nós distanciamos um pouquinho dEle, fracassamos, erramos, fraquejamos, a nossa fé se baqueia, a gente não tem força às vezes para orar, para adorar a Deus, para ler a sua palavra, para buscar as coisas que são do alto. Mas Jesus, ele vai até você nessa noite e te diz: filho, filha, você é meu, você é minha, você está nas minhas mãos. Por quê? Porque ali tinha os cravos de Jesus, irmãos, e em suas mãos estava o seu nome naquela cruz do Calvário. Quando Jesus foi cravado naquela cruz por aqueles cravos, Ele morreu por mim e por você, e o seu nome está nas mãos de Jesus, irmão. E as mãos de Deus está sobre a sua casa e está sobre a sua família. Aí a Bíblia vai dizer: operando Deus, quem impedirá, irmão? Se a mão de Deus está sobre a sua casa, a bênção do Senhor está sobre a sua família, a proteção de Deus está sobre a sua família. Só que Deus está produzindo em você a paciência, a saber você esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus é algo mais doído que existe. É quando Deus se cala, é quando Deus fica no silêncio. Você está passando por luta, por provação, e você não consegue mais nem sentir Deus, nem ouvir a voz de Deus mais falando com você. Por quê? Porque as lutas às vezes querem nos travar, querem ofuscar a nossa visão. Só que Deus está produzindo em você
a paciência. Por quê? Porque Ele está trabalhando no silêncio. É no silêncio que Deus trabalha. É quando às vezes você parece que nada está acontecendo, mas Deus está se movendo ao meu e ao seu favor, irmão. Creia nisto, por quê? Porque nas maiores lutas que nós enfrentamos, a gente não consegue ver Deus, a gente vê a luta. O carro quebra, o desgaste no casamento, a vida financeira, e você não consegue enxergar para Deus. Você olha e foca no problema. Mas Deus está dizendo essa noite: foque em mim, olhe para mim, porque eu estou no controle de todas as coisas da sua vida. E às vezes nós queremos tomar o controle das coisas, nós queremos ter o controle de tudo, o controle financeiro, o controle do marido, o casamento, as finanças, os filhos, a igreja, o ministério. Só que nós esquecemos que quem é o cabeça da igreja, quem está no controle da tua vida e quem está acima de nós é Jesus Cristo de Nazaré, quem está no controle de tudo. Ou você acha que o mundo está fora do controle, irmão? Ou você acha que essa pandemia veio e Deus não está no controle? Deus está no controle de tudo, irmão. Assim como outros problemas a humanidade já passou, outras enfermidades nós enfrentamos, crises financeiras, greve dos caminhoneiros, antes que onde teve. Deus está no controle de tudo, irmão. Só que Deus quer que você venha enxergar com os olhos da fé. Amém, irmãos? A paciência, a experiência. Deus quer gerar em você, para você ter experiência com Deus. Um homem ou uma mulher que tem experiência com Deus, irmão, é um homem ou uma mulher maduro, amadurecida, amadurecido, que passou por lutas, por provações, mas que soube ter paciência, soube esperar em Deus e tiveram experiência. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você que a experiência, a paciência, a experiência. Nesse tempo que você está esperando com paciência, você está tendo experiência com Deus, irmão. Todos nós temos experiência com Deus. Vivemos experiências com Deus. Eu tive a minha, você já teve a sua? Eu já tive experiências sobrenaturais com Deus. Eu já tive experiência de não ter nada, mas eu tinha fé. Pode faltar tudo dentro da sua casa às vezes, pode a luta vir contra você, mas se ainda existe fé dentro de você, então Deus pode mover o sobrenatural de Deus, irmão. Por quê, pastor? Vamos trazer um pouquinho a minha experiência com Deus, como eu citei ontem. Quando eu casei pela fé. Deus falou assim: case pela fé que eu vou te honrar. Eu entrei numa igreja, recebi uma profecia de um pastor muito conhecido, e Deus o usou para falar comigo, porque eu tinha sonho, mas ainda faltava fé. E a minha esposa me ensinou a ter fé. A minha sogra ensinou a ter fé. E a fé que nos trouxe até o dia de hoje, a ter uma família, a ter um emprego, a sermos pastores, a Deus ser exaltado, glorificado e Deus nos honrar nesse tempo. Por quê? Porque a fé moveu tudo, irmão. Esses 16 anos atrás, que até o dia de hoje, eu não tinha nem emprego quando eu casei, eu fazia bico, mas a fé moveu o sobrenatural de Deus, e Deus me ensinou o que é ter fé, acreditar nele e a confiar nele. Só que as lutas vieram, os problemas às vezes vieram, só que a fé nunca você perde, você não pode perder, porque a fé é a única coisa que pode restar para você, é o último gole de combustível para você. O seu tanque pode estar vazio, a sua geladeira pode estar vazia,
A sua despensa pode estar vazia. Você pode entrar aqui nesta igreja e se sentir uma pessoa vazia. Mas se tem um pouquinho de fé dentro de você, se tem uma gotinha de combustível, irmão, se tem um pouquinho de óleo do Espírito Santo ainda dentro de você, o motor ainda não parou, irmão. Porque o carro sem óleo, o que ele acontece? Ele funde o motor, ele para, ele trava, estraga o carro, você tem que jogar fora. Mas se tem um pouquinho de óleo ainda, irmãos, óleo do Espírito Santo, se tem fé dentro de você, o motor não para, irmão, a sua vida não para, e Deus pode fazer o sobrenatural de Deus, irmão, acontecer na sua casa e acontecer na tua família. Por quê? Porque através de um pouquinho de fé, se tiveres fé como o tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, irmão, Deus pode mover tudo ao teu favor. Você pode voltar a sonhar. E às vezes os problemas vêm, pastor. Você já passou por tanta coisa, tanto problema, e Deus ministrou ao meu coração a dizer algo para você, da autoridade do Espírito Santo, que os problemas tentaram vir parar, desanimar, até te matar. Só que Jesus é vida. Você lembra daquela mulher de Deus lá de trás que tinha muitos sonhos e projetos? Jesus fala assim para você, assim, para você voltar a sonhar, porque os problemas eram para te treinar, para te preparar, para te dar experiência. Mas Jesus fala assim para você, assim, porque a Bíblia diz assim, é melhor 2 do que 1. Quando eu não tinha fé, essa mulher de Deus me ensinou a ter fé. E hoje eu tenho fé, e hoje eu caminho junto, e hoje eu fortaleço ela, um dia ela me fortaleceu. Só que Jesus fala assim para você, assim, volte a sonhar, porque os seus sonhos lá do passado, que são grandes, você serve a um Deus grande. Se você não foi levada, por quê? Porque Deus ainda tem muitos e grandes planos e projetos a realizar no teu ministério, na nossa casa e na nossa família. A experiência, a esperança. A experiência, a esperança. A experiência, a paciência te treina, te prepara, mas a esperança em que dias melhores virão sobre a sua casa, e que Deus vai realizar sonhos do seu coração, projetos do seu coração. Por quê? Porque você não pode perder a esperança em Deus. Existe um dito popular do mundo que diz que a esperança é a última que morre. Não, irmão, a nossa esperança morreu, mas a nossa esperança, ela ressuscitou ao 3º dia. Jesus está vivo, irmão. Jesus ressuscitou, e Ele está vivo dentro do meu coração e dentro do seu coração. E se Jesus está vivo, irmão, os teus sonhos ainda continuam vivos. Ainda que estivessem mortos, Vandeci, sem esperança, Jesus é a esperança para os teus sonhos, para os teus projetos. Por quê? Porque se tem fé dentro de você, então tem a esperança em Deus, em que dias melhores virão. Por quê, pastor? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a esperança não traz confusão. Sabe o que eu quero te dizer? Que Deus não é Deus de confusão, irmão. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Eu não duvido mais nada de que Deus possa fazer. De todos os tempos que passamos, de todas as provações, lutas, eu não duvido mais nada de Deus. Aí eu faço uma pergunta para nós essa noite: você tem dúvida de Deus, irmão? Você duvida do poder de Deus ainda? Tem alguém que tem dúvida aqui? É só você olhar para os problemas mais difíceis que você enfrentou, as lutas maiores que você enfrentou.
se você está aqui até hoje, servindo a Jesus, cumprindo o seu ministério, cumprindo o seu chamado, é porque Deus não é Deus de confusão. Olha quantos livramentos que Deus já te deu. Olha quantas vezes que você já caiu, se levantou. Olha quantas vezes que você já pensou em parar, em desistir, em chutar o balde, em largar tudo, em sumir. Mas se você está hoje no centro da vontade de Deus, se você está hoje permanecendo inabalável, com uma fé inabalável, confiando no seu Deus, tenha certeza e a convicção em que dias melhores virão sobre a sua casa, que dias melhores virão sobre a sua família. Por quê? Porque se tem esperança, tem Deus, irmão. Se tem fé, tem Deus dentro da sua casa, e Deus não é Deus de confusão. Pode o Deus prometer e ele mentir? A única coisa que é impossível Deus fazer, tudo é possível àquele que crê. Deus é Deus do impossível, Lucas 1,37, mas tem uma coisa que é impossível Deus fazer. Que isso, pastor? Você está pregando heresia nessa noite? Tem uma coisa: mentir. É impossível Deus mentir, irmão. Se Deus te prometeu algo, se Deus ele fez um projeto, ele traçou um caminho para você passar, é porque ele estava te gerando experiência, paciência, esperança, e Deus não é Deus de confusão. Ele prometeu, ele é fiel, ele é justo, ele vai cumprir na sua casa, ele vai cumprir na sua família. Mas não troque aquilo que Deus colocou no seu coração, o projeto lindo, por migalhas. Não troque por coisas pequenas e fúteis. Tem pessoas que têm perdido a visão, perdido o foco, trocado o ministério, mudado a direção por tantas coisas tão pequenas. Se eu desistisse do meu chamado, irmão, estamos aqui há 5 anos, e tantas lutas que nós passamos, coisas vieram a nos oferecer para trocar do propósito, mas eu estou aqui firme no propósito, e Deus tem feito o sobrenatural e honrado a minha casa, honrado a nossa família, honrado essa igreja. Por quê, pastor? Porque nós permanecemos firmes. E aí, irmão, você está firme nessa noite? Está firme na rocha? Não é firme na igreja não, irmão. Pastor, eu não perco um culto. Não é firme com o corpo presente. É firme na rocha. É firme na palavra de Deus, irmão. Não é firme na areia, porque se você pregar um prego na areia, o que acontece com o prego? Vai bater o prego lá na areia para você ver. Você mexe ele e já sai. Você puxa ele e já sai. Mas se você firmar na rocha, na palavra que é Cristo, irmão, pode passar o vento, pode passar o temporal, pode passar a tempestade, mas você é que nem um bambu chinês, você enverga para a direita, enverga para a esquerda, parece que você vai cair, mas você está firme na palavra de Deus, você está firme na rocha, você está firme com Jesus. E aí, irmão, você pode passar por tantas outras coisas, tantos outros problemas, mas nada te abala. Por quê? Porque Jesus coloca dentro de mim e dentro de você uma fé inabalável, que não te abala, que não te para, que não te desanima. Pode passar as perseguições, pode passar as calúnias, falar mal do teu casamento, falarem mal da tua família, apontar o dedo para o seu filho e falar mal do seu filho, mas você crê num Deus que você serve, que Ele está trabalhando em prol da tua casa, em prol da tua família. Pode levantar falso contra você, irmão, só que você não dá ouvidos. Você tem que fazer que nem a historinha do sapo. Já ouviu que a gente aprendeu ontem? Já viu a historinha do sapo? O sapo estava pulando ali, vários sapos dentro.
Eles tentando sair do buraco, tentando pular para sair fora do buraco. E pulava, o outro falava para o sapo, esse aí não vai conseguir. E tinha um sapinho pequenininho que começou a pular, e saiu. Ele saiu do buraco. Aí foram, o que você fez? Você saiu? Ele não respondia, o que você fez? Ele não respondia, por quê? Porque o sapo era surdo, irmão. Às vezes você tem que ter surdez para você ouvir a voz de Deus e não dar ouvido para as outras pessoas. Você tem que tampar o ouvido para você crer na promessa de Jesus na sua casa e na sua família. Nós aprendemos a história ontem. Um grande pregador, Leandro Takahaka, bênção de Deus, homem de Deus. Às vezes você tem que ser surdo, irmão, e dar ouvidos à voz de Deus, porque a voz de Deus é o único combustível que faz você se mover. O homem, ele te dá conselhos, ele te fala para você ter outras direções na sua vida. O homem pode te dar tantos outros conselhos, mas Jesus é o único que vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Tem pessoas que dão o conselho para você, faz isso, e aí você faz, e a hora que você está chegando dentro do buraco, aí não tem ninguém para te ajudar. Mas Jesus, quando você ouve a voz de Deus e ouve o conselho de Jesus, porque Ele é o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Ele é o teu conselheiro, irmão. Sabe qual é a melhor pessoa para te dar conselho no seu casamento, na sua vida financeira, no seu ministério? É Jesus, irmão, porque Ele é o teu conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, que Ele está comigo e Ele que está com você. Se coloque de pé no seu lugar, meu querido. Eu quero orar por você nessa noite. Você que tem grandes promessas de Deus, mas as promessas pelas batalhas te travaram, te neutralizaram, e hoje você está parado, não está mais se movendo. Vem para a igreja, mas não tem fé, não acredita mais que Deus pode mover o sobrenatural de Deus, que Deus pode fazer um milagre na tua casa, que Deus pode gerar um milagre. Nós aprendemos uma coisa, quando Deus promete, irmão, Deus fez promessa, mas para você chegar até a promessa, você tem a trajetória, e a trajetória é o que é mais árduo, é o que é mais difícil, irmão. E para você chegar até a promessa que Jesus tem, irmão, para você, para sua família, talvez hoje você está travado, e não consegue se mover mais, mas Jesus, Ele vai até o seu encontro nessa noite, Ele visita a tua alma nessa noite, e fala para você, fui eu que prometi, não foi o homem, não foi as pessoas que te prometeram, porque os homens prometem, eu estou com você, irmão, eu ponho a mão no fogo por essa pessoa, e Jesus é aquele que é o único que passa comigo e com você no fogo, como Ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantas vezes você ouviu de um amigo assim, esse aí coloca a mão no fogo por ele? Jesus é aquele que passa no fogo comigo, com você, irmão. É o único que está comigo, com você. Os amigos te deixam, te abandonam, viram as costas para você, e você se sente sozinho. Mas por quê? Porque é para te trazer experiência com Deus, é para te gerar paciência, é para te dar esperança, é para você saber que Deus não é Deus de confusão da tua vida. Mas eu quero orar por você nessa noite. Você que precisa de um renovo, vem até aqui à frente. Você que precisa de algo novo, que talvez você está sem fé para você sonhar novamente, em que dias melhores virão na tua casa. Vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, você que precisa reativar a tua fé em Deus, você que precisa acreditar mais em Deus, você se encontra travado. Obrigado, Diana. Não vai terminar assim.
Eu sei que Deus tem mais. Ele tem mais ainda, irmão. É só o começo do que Deus está fazendo. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar. Eu sei que essa palavra tocou no seu coração. Vem até aqui à frente. Tem mais pessoas. Deus te chamou para você viver coisas maiores. Tem mais pessoas, irmãos. Deus te chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Me chamou para viver coisas maiores. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Ele não parou, não. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Esse que Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus te chamou para viver coisas maiores, irmão. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus te chamou para viver coisas maiores. Deus te chamou para viver coisas maiores, Dona Maria. Deus te chamou para viver coisas maiores, missionária. Terezinha, Gabriel, Diana. Começou tudo de novo pra mim, malhando trigo no lagar, pra ninguém mais me saquear. Foi quando Deus me levantou e me falou: eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores, para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. E o olho não viu, e o ouvido
que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para você, meu querido. Ei, aleluia, Jesus. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Eu me lembro da minha avó, que nós sonhamos para ela ganhar o uso capião do terreno, e foi uma batalha de anos, irmãos, mas a vitória está ali nas mãos dela. E eu vendo ontem Deus usar o profeta para entregar algo para a vida dela, eu vejo que ela ainda tem sonhos, irmão, que Deus ainda vai concretizar sonhos. Às vezes você olha, você é uma senhora de idade, mas tem sonhos ocultos dentro do coração e que Deus vai realizar, e Deus já tem feito. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, irmão. Lembra o que foi falado ontem? Sobre essa palavra, sobre esse versículo? Olha que o Espírito Santo de Deus nos levou. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Antes de acontecer o arrebatamento da igreja, irmão, vai acontecer um avivamento. E se você for olhar, os avivamentos têm acontecido sobre o mundo. Os países, alguns lugares, já estão tendo avivamento, irmão. E eu quero que esse avivamento chegue aqui em Caçapava, chegue no meu ministério, chegue na minha casa, chegue na sua casa, irmão. É o que? Deus reavivar a obra no meio do povo, irmão. A palavra de Deus, a vontade de pregar, de ganhar almas para o Senhor Jesus, de servir a Jesus de todo o coração. Não somente de Deus realizar os nossos sonhos, irmãos, mas a gente resgatar almas do inferno, ganhar almas para o Senhor Jesus, saquear o inferno e trazer almas para a casa de Deus, para servir e experimentar essa glória que nós estamos vivendo e apreciando, irmão. Amém, queridos? Você pode aplaudir e glorificar a Deus? Pode voltar para o seu lugar. Quantos querem um avivamento na vida financeira, irmão? Aleluia a Deus. Quantos precisam aí? Amém? Glória a Deus. Acho que todo mundo, né, irmão? Depois dessa pandemia aí, ainda tem pessoas que estão ainda se recuperando, né? Mas a Bíblia diz em Ageu 2:9 que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que Deus é dono do ouro e Ele é dono da prata, irmãos. Amém? Eu queria agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua vida, por todo o trabalho que tem feito aqui nessa casa de Deus, pela obra das tuas mãos, por ontem, por tudo que fizeram por esta igreja, por nossas vidas, pelo nosso ministério, pelo bazar da Vila Favorino, pelo caldinho, o bolo, por tudo, pela organização da igreja, a limpeza da igreja. Sempre nós chegamos aqui, a gente já vê, nossa, a Vandexi já deixou tudo bonitinho, já arrumou a casa para a gente cultuar ao Senhor. Cada um de nós temos parte com Deus. Às vezes nós queremos, Deus, eu queria dar mais para a igreja, eu queria ofertar, eu queria abençoar mais a igreja. Você quer abençoar, irmão? Coloca a mão na obra. É a sua plantação. Às vezes a gente não tem condições financeiras, mas você tem o seu tempo para você dedicar na obra. O seu tempo que você vem aqui, eu sempre ensino o que você dá para Deus o seu tempo, ninguém vence a Deus no tocante a dar.
Às vezes nós queremos dar algo financeiro para a igreja, abençoar mais, mas o seu tempo na obra, cuidando da igreja, fazendo algo, fazendo um caldinho, fazendo ali o bazar, arrumando a casa de Deus, limpando a casa de Deus, irmão, é o seu tempo, é a sua plantação na obra da casa do Senhor, irmão, e vai ter a sua colheita. Por quê? Porque nada fica em vão diante do Senhor, tudo vai ter a sua colheita, amém? Você que vai dizimar e ofertar, venha aqui com sua mão, com o seu dízimo, com a sua oferta. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pode vir adorando o Senhor. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei Senhor dos Jesus, povos. Tu és o dono do ouro e da prata, Cale-se Jesus. diante dele Libera, Senhor na Jesus, terra. sobre a vida dos teus Dobre os filhos, dos teus servos, joelhos e Pai. dão as mãos, Aquilo que está pois o travado, Senhor Deus. é Deus, Todo o demônio de Senhor tranca-rua, é Jesus. dos povos. Tudo aquilo que está bloqueando, Jesus, a ser entregue para as Não famílias que dá, aqui congregam. sem Jesus Aqui não tem a dá. fé em Ti, Jesus, Não que dá, venha liberar do sem mundo Jesus espiritual, não dá Jesus. pra viver, Nós oramos não e nós dá, clamamos, nós sem invocamos Jesus o não nome dá do pra Senhor, meu Pai. viver, não dá, Oh, sem Jesus, traz a Jesus não dá, resposta, Pai querido, não sobre dá, esta casa sem de oração, Jesus sobre não este dá, ministério, Jesus. não dá, Em nome de sem Jesus, Jesus sobre as não dá famílias que pra aqui congregam, viver, sobre os não teus dá, filhos, Pai. sem Jesus Assim nós te não dá pedimos, pra te viver, glorificamos não dá, e te sem exaltamos Jesus não em dá. nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode levar, Marci. Amém, irmãos? Quarta-feira, nosso culto de Parnassá, estaremos aqui com chuva ou sem chuva. Amém, irmãos? Frio ou calor, nós estaremos aqui para adorar e buscar a face de Jesus. Amém? Amém? Vamos estar juntos nessa visão, orando? Deus lançou a promessa, irmão. Agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar. Não é só ficar de braço cruzado dentro de casa, assistindo televisão, que a promessa vai até você. Você precisa buscar o Senhor, buscar a face de Deus, provocar o seu milagre, porque não é de... Tem que se esforçar, tem que fazer a sua parte com Deus. Quando você faz a sua parte, você dá o seu passo, é como Moisés ali que colocou o cajado, a autoridade, irmão. A autoridade foi colocada aquele cajado, o mar, ele se abriu. Tem coisa que você precisa fazer a sua parte. Buscar o Senhor, jejuar, orar, buscar a face de Deus, que o milagre é com Deus que vai abrir o mar. Amém? Louvado seja Deus. E domingo será o culto da Santa Ceia. Estaremos aqui para ceiar. Amém, queridos? Se coloque de pé. Vamos estar encerrando. Faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Vamos dar algo de vitória? Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.